Isso. E para o nosso presidente Bolsonaro também não, mas causou polêmica o que o nosso presidente Bolsonaro falou, não é, sobre trabalho. E sobre trabalho, porque ele dizia que ele trabalhava desde criança. Solta aí para a gente ouvir o presidente Bolsonaro. Não, eu falei na própria live, você até viu um pedaço, que não defenderia, que não enviaria nenhum projeto nesse sentido, mas eu trabalhei desde os 8 anos de idade, quebrando milho, plantando milho com matraca, colhendo banana, caixa de banana nas costas com 10 anos de idade, e estudava. E hoje eu sou o que eu sou. Isso não é demagogia, isso é verdade. Inclusive, eu falei que estive com o senhor Jorge Alves de Lima, que era o dono da fazenda, mas ele raramente estava na fazenda. Quem era o capataz, o administrador, era um tal de Percy Geraldo Bolsonaro. E botava para ralar e para estudar. Hoje em dia, eu tive um moleque aí fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada, acha normal. Trabalhar enobrece, tá? E não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo. Mas me fez muito bem trabalhar. Me transformou até fisicamente muito bem. Depois fui ser pentatleta das Forças Armadas, dada o que eu ralei lá no passado. Mais do que trabalhar quebrando milho, quantas e quantas vezes eu ia lancear, arrastar a rede de meia-noite às 6 da manhã, que era a hora que o peixe cascudo ia para a testa das praias do Ribeirão de Iguape. Não tem problema trabalhar. Se hoje em dia pega um moleque lavando um carro, é um escândalo. Agora, se furtar fumar uma pedra de crack, não tem problema nenhum. Então é o seguinte, o trabalho enobrece a todo mundo e se aprende a dar valor ao dinheiro desde cedo quando se trabalha. Eu gostei do paralelepípedo. Gostei. Vocês gostaram? De paralelepípedo de crack. De crack, né? Só Jesus na causa. E é interessante porque, assim, a geração mimimi do politicamente correto, assim, se você coloca o seu filho para, como eu falou, ajudar a lavar o carro, lavar a louça, tirar o lixo para fora, exploração do trabalho infantil. O que eu entendo de trabalho infantil é querer escravizar a criança e tirar dela o estudo. Né? Agora, eu creio assim, eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu aprendi o trabalho, eu não fui empregada, é diferente, né? Então, eu creio que os pais, eles têm que ensinar os filhos a questão do trabalho. Eu concordo com o que ele disse ali, você valoriza as coisas, você valoriza a vida, né? O trabalho, ele dignifica a pessoa, então, é totalmente diferente um trabalho infantil e exploração infantil, né? E retirando da escola, porque não são excludentes. E não só retirando da escola, mas também retirando dela o tempo de brincar. Isso. De ser criança, de ser né? Criança. Você tem que ensinar. Exato. Eu me lembro de eu vendendo as primeiras coisinhas na minha vida. Eu tinha 11 anos de idade. Sério? No colégio. Vendia para os disciplinários, para os professores. Já estava ali a Gênesis. Vou fazer propaganda da Mary Kay. Adoro. Isso que a gente, lá na escola. Deus já estava me preparando, né, para algo extraordinário. E, poxa vida, estudava, brincava, curtia, mas era legal também poder ter o meu dinheiro, né? ajudar nos acampamentos, né? A igreja, a vida inteira, todo ano tinha o quê? 1, 2, pelo menos, acampamentos por ano. Então, de tudo, eu já fui de madrugada, 2h30, 3 da manhã, vender porta-níquel na Feira Hippie. É mesmo? Que durante uma época meu pai vendia arranjo, né, de flor desidratada. E aí na brincadeira, quer ir? Quero. Levei uma sacolona enorme com 14 anos, voltei com ela vazia. Jesus, essa mulher é um perigo. Essa Renata é um perigo. O que a Renata disse é questão de brincar, gente. Olha, não tire da criança o estudo, a escola, a brincadeira, mas ensine a trabalhar. Eu achava o máximo, meus pais sempre foram autônomos, eu achava o máximo ver eles trabalhando. Eu lembro, com 9 anos, eu fiquei na lojinha do meu pai e fingi que eu estava atendendo uma cliente no telefone, né? Então, eu aprendi vendo-os trabalhar também, né? Eu lembro quando eu tinha lá para os 11, 12 anos, vendia, aqui é chup-chup, né? Sacolé? Sacolé. Voltava com a caixa vazia, então aquilo, Renata, é ou não é? Você sente assim, olha, eu estou fazendo certo. Estou fazendo igual o pai, mamãe, trabalhando ali. E é interessante porque, culturalmente, no Brasil, as crianças ajudavam os pais. Por isso que até muitas famílias tinham muitos filhos, para ajudarem. No sustento da casa, né? No interior é muito comum isso. Aí, depois que a gente começou com essa ideologia da esquerda, que é interessante isso, né? A tese é sempre essa, né? Inclusive, nós repetimos como se fosse verdade. Lugar de criança é
Na escola. Onde está escrito isso na Bíblia? Lugar de criança brincando, é em casa. A escola é o mal necessário. A escola é o mal necessário. A criança tem que brincar, a criança tem que se divertir. E ela pode se divertir ludicamente no trabalho. O trabalho pode ser lúdico, tem uma dimensão de ludicidade. Eu tenho uma coisa fresquinha para compartilhar. Ontem à noite eu busquei a Sofia no colégio e falei, filha, nós não vamos para casa, nós vamos trabalhar com a mamãe. Bora? E ela adora, né? Então, assim, sempre que eu tenho uma cliente para atender que tem criança pequena, né, da mesma idade, eu levo. Porque você já reparou que uma criança dá mais trabalho do que duas, né? Porque duas, elas se interagem, elas brincam. Então, tanto a criança, a filha da cliente, dá mais paz para que ela tenha mais atenção, quanto a minha se diverte enquanto eu trabalho. E dá atenção para quem. Né? E não deixa de ser importante, porque ela está vendo que tudo que é conquistado, existe um trabalho, né? Existe um valor agregado. Verdade. Agora, culturalmente, nos Estados Unidos, isso é muito forte e é uma coisa que a gente tem que valorizar. Né? Que as crianças, elas trabalham, fazem bazares, não é isso? Lavam carros. Inclusive, essa semana, o presidente Trump contratou um garoto, o garoto estava pedindo ajuda porque ele trabalha, ele estuda e tudo, mas ele ganha o dinheirinho dele cortando grama. Olha que legal, eu já fiz isso também. Olha que legal o que aconteceu lá nos Estados Unidos com o presidente Trump, vamos ver. Um menino de apenas 11 anos foi elogiado pelo presidente americano Donald Trump depois de ter aparado a grama do jardim da Casa Branca nesta sexta-feira. Frank Jatchel, de Falls Church, na Virgínia, escreveu a Trump há alguns meses, dizendo que tinha seu próprio negócio de cortar grama e que seria uma honra cuidar do gramado da residência oficial do presidente. A Casa Branca aceitou sua oferta e Frank foi convidado a aparar a grama do Jardim das Rosas sob o olhar atento dos jardineiros oficiais da presidência. Donald Trump aplaudiu e garantiu que o menino estava fazendo um ótimo trabalho. Muito concentrado, o jardineiro mirim não interrompeu sua tarefa e demorou a cumprimentar o presidente, provocando risos em quem estava presente. Entrevistado pelo canal Fox Business antes de chegar à Casa Branca, Frank disse que estava preparado para o melhor dia de sua vida. Temos da crédito a Fox News, né, que é a emissora norte-americana que fez essa matéria. Como a gente estava conversando aqui há alguns dias, né, nos Estados Unidos é bem declarado isso. A Fox News é uma emissora conservadora. Então, ela traz matérias, por exemplo, você acha que a CNN, a ABC mostraram essas matérias do Trump? Claro que não, são emissoras... Se mostrasse, seria com outro crítica, tom. Exatamente. Exato, né? Iria distorcer, né? É a mesma coisa, se você pegar as grandes mídias ali, estão descendo a lenha no nosso presidente Bolsonaro por ter falado aquela questão de que ele trabalhou quando era criança e ele se valoriza, né? E ninguém fica traumatizado por isso, né? Cresce, E não só o trabalho externo, mas dentro de casa, né? A moça aprender a ajudar a mãe, entender que aquilo é um trabalho digno também. A gente citou aqui o menino aprender a lavar o carro do pai. Por que não? E a criança, assim, se ela não está brincando ou não está na escola, né, naquele momento, ela precisa ocupar a mente de alguma maneira, né? E não vai ser, como o Bolsonaro falou, numa paralelepípedo de crack. Não deve. Tem que ocupar a mente. E o trabalho dignifica, né? Dignifica, a Renata falou de mas que bom que não é na frente de um smartphone. Né? Num tablet por horas. Exato. Leva para estar junto. Eu tenho memórias muito fortes de acompanhar os meus pais. Durante muitos anos, eles vendiam livros nas escolas. Olha... Na época, quando não tinha internet, a gente vendia, né? A Barça, enciclopédias, né? Eu lembro disso. Tem vários nomes aí famosos. Então, nós íamos de escola em escola e minha mãe falava comigo assim, fica sentadinha aqui que eu vou lá conversar com a diretora e fazer a escola, né? E eu ficava, não tinha com quem deixar, né? Eu só estudava meio horário. E eu acompanhava e eu sabia que tudo que era conquistado era com suor, né? Existia uma luta, uma dificuldade. Então, assim, dá até mais valor. Né? Esses dias a Sofia perdeu uma borracha no colégio. E aí tem uma semana que eu estou cobrando ela para ver se ela encontrou a borracha. Olha que situação. Ela não encontrou a borracha porque na mesma hora ela pegou uma nova, que ela sabia onde estava guardadinha. E para que
que me importar de procurar a velha? Se eu tenho uma nova. Se eu tenho uma nova, não me custou nada, nem a antiga, muito menos a nova. E aí eu vim trabalhando com ela. Eu falei, filha, a próxima coisa que você me pedir um pirulito, uma bala, eu vou olhar o preço da borracha e nós vamos ver se você vai ficar sem isso aqui para você, né? Pelo menos dá sentir valor. minimamente que as coisas têm um preço, elas têm um valor. Verdade. E essa questão do trabalho na infância, na adolescência, ele é importante. Nós estamos dando testemunhos de vida, né? A minha profissão, eu sou um professor, essa é a minha profissão, já há mais de quase 40 anos. Mas como isso começou? Começou acompanhando, meus pais são professores, eu amava ir com meus pais para a escola. E ficava lá vendo, admirava minha mãe e meu pai dando aulas. E é admirável o trabalho é admirável. E a primeira oportunidade que eu tive, comecei indo numa aula particular. Eu também. E aí eu achava sensacional, porque eram garotos alemães que estudavam, eu era bolsista numa escola muito rica, né? Eu era bolsista, então o jeito que eu tinha que ganhar meu dinheirinho é assim. E eu não precisava disso para a família, sempre eu tive sustento familiar, mas para as minhas coisas. E eu comecei a dar aula particular e peguei gosto naquele negócio. Aí eu falei, vou ser professor, né? E aí, olha, né? Na minha infância, minha adolescência, eu dei meus primeiros passos no mundo do trabalho. Né? E nem era registrado não, porque eu fazia era de bico, era aula particular. E é o que o pastor Márcio fala, né? Até hoje está faltando emprego, mas trabalho tem. É verdade. Né? Eu casei dando aula particular, né? E o casamento foi caríssimo, né? Até hoje né? Um vestido, a ornamentação, a música, enfim, foto, vídeo. E foi dando aula particular, de porta em porta. Muitas vezes andava a pé para economizar o vale-transporte, né? Porque aquilo agregava de alguma forma. E não estou traumatizada, nem ferida, estou viva, estou bem. Todos nós nascemos com dons. E há dons que se tornam em profissão. É verdade. Trabalho, né? O ensino, por exemplo, a pessoa ela nasce com esse dom porque espera, não abre uma porta numa escola para estudar, para eu dar aula no seminário. Não, vai dar aula particular, vai atrás ali. Dinheiro. E dá dinheiro se tiver compromisso e fazer bem feito. Você está assistindo Momento Empreendedor Cristão com a Renata Dolabella. Dando umas aulas para gente. Brincadeiras à parte, a gente está só tentando repercutir essa questão. Né? É tentar entender o que o Bolsonaro quis dizer e o que o Trump quis fazer lá. Sim. Porque isso também é sério. Você tem que entender o que a pessoa quis dizer. Sim, ele não estava ali, né? Não distorcer. Não é? Hipótese alguma, a gente está concordando que você tem que explorar o trabalho infantil. Isso é um absurdo. Você tem crianças em carvoarias que sabe, eles não têm lazer, não têm educação, não têm tempo com a família, são explorados pelos pais. Em sinais de trânsito, semáforos, talvez na sua cidade chama semáforo. Sim. Nós temos crianças que são exploradas pelos pais ou às vezes por adultos. E não pode colocar a criança em risco, a saúde em risco, né, o físico. E não é disso que o presidente não é falou isso. e não Exatamente. é sobre isso que nós estamos falando. É só para pontuar, né, Renata? Porque eu acho que é importante. Sim. Porque tudo que eu já fiz na minha vida, nada me fez mal, né? Tem um amigo no ministério que ele brinca comigo, Ana, você já tem 37 profissões. Porque desde os 11 anos eu aprendi a fazer de várias coisas que você puder imaginar e nada assim, ai, que sacrifício. Não, é por prazer. Gente, é fantástico trabalhar, é maravilhoso você ter algo que vai acrescentar na vida das pessoas, servi-las ali e também ter um retorno, lógico, né? Sim. É o que a Renata falou, você aprende a valorizar as coisas, valorizar as pessoas e aquilo que chega à sua mão. E eu creio que mais do que nunca hoje esses valores têm que ser resgatados. Sim. É por isso que a gente tem uma geração aí toda arrebentada em sua mente, não sabe nem o que é ser gente, porque não foi ensinada pelos pais, né? Então, é muito delicado isso, assim, a gente tem que resgatar. E a gente está aqui para falar mesmo. Trabalho é uma bênção. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.